Claro. Então é isso aí, esses dois setores são setores ótimos e são os dois setores que podem ser considerados os dois setores mais assim, melhores equilibrados. De investimento em ações, que é a sua filosofia de longo prazo, ou seja, você passa a ser sócio daquela empresa por algum tempo e esse tempo nunca é curto. Você não opera no day trade, ou seja, aquela coisa de comprar de manhã e vender de noite. Não é exatamente o seu negócio. Absolutamente. Ou seja, essas pessoas que estão chegando agora, elas são bombardeadas pelos sites de investimento, canais de investimento no YouTube. Eu tenho feito advertências ao meu público aqui para tomar cuidado com isso, que elas vão ganhar 1 milhão no dia seguinte, elas vão ganhar 1 milhão depois de um mês, achando que vai comprar a ação a 20 e vender a 25 no final do dia. Não funciona assim, não é? Não, isso é uma fantasia estimulada exatamente no sentido de você querer implementar no cidadão que está comprando ações, especialmente no especulador, e o especulador de primeira viagem, que é aquele que não tem ainda uma noção definida do que é especulação no mercado, tá certo? Aquele que é considerado o aplicador de longo prazo. E qual é a visão desse aplicador de longo prazo? 15 minutos. Tá entendendo? Essa que é a verdade. Então, essa que tem sido a dinâmica. Esse é especulador puro mesmo. É, puro. Então, a grande verdade, e outro fator que tem sido observado no mercado, é que os especuladores atualmente, eles estão se contentando com uma margem de ganho quase que sem nenhuma representatividade, com 2, 3, 4 centavos, às vezes o cidadão ele produz. Já repassa uma ação. Ele produz um ganho, tá entendendo? Isso em virtude do quê? Em virtude que muitas corretoras, eu diria a maioria das corretoras independentes, elas têm a necessidade de giro, que as pessoas girem para que produzam corretagem, não é isso? A própria Bolsa, o maior interesse da Bolsa é que todos paguem uma boa corretagem e um bom emolumento, tá certo? A corretagem é paga quando você está comprando e vendendo. Exatamente. Quando você compra hoje e só vai vender daqui um ano, a corretagem são 2 corretagens só, né? Então a gente, assim, por princípio, a gente chega na conclusão que o investidor não é um bom elemento para a Bolsa. Para a Bolsa, o bom elemento que opera no mercado é aquele que tem essa filosofia. O especulador. O longo prazo dele é 15 minutos, tá certo? Então, tem acontecido de muitas pessoas ingressarem no mercado, mas não com a filosofia do investimento. Eu tenho recebido muitas pessoas que vêm de outras corretoras que operam nessa direção, nesse foco, e as pessoas se sentem assim ludibriadas, porque ficam 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sem ganhar nada, com uma carteira desse tamanho, tá entendendo? E começam a perceber que não é interessante, nem é produtivo, não é produtivo nem para elas e nem para o mercado, que elas pura e simplesmente entreguem o valor a uma corretora para que a corretora faça aquilo que ela desejar. Eu sempre digo às pessoas o seguinte: não, você tem que participar do mercado, você tem que estar atento, você tem que ser consultado. Tudo que se fizer em relação aos seus recursos tem que ser o quê? Tem que ser de comum acordo, para que você saiba, para que você acompanhe, para que você aprenda. As ações, elas, em muitas ocasiões, elas sofrem assim, ingerências por causa de estratégias. Né? Sei que você é um fã de ações de empresas de energia, eu sei disso. Claro, eu ia falar exatamente sobre uma ação de empresa de energia. Então, o setor de energia elétrica, ele tem 3 segmentos que são os segmentos que compõem o setor. É geração, transmissão e distribuição. Geração e transmissão são os 2 setores que podem ser considerados os 2 setores mais assim, melhores equilibrados, aqueles que você tem custos operacionais melhores, não é isso? Porque na geração você gera energia e você tem 2 ou 3 clientes. A transmissão, a mesma coisa, você transmite e tem 2 ou 3 clientes, então a tua operação é muito mais fácil. Na distribuição, você tem centenas de milhares de clientes, então a tua operação é muito mais... Então, o setor de energia, ele tem como foco principal esses dois segmentos, geração e transmissão. Recentemente, teve uma empresa que é a transportadora Transmissão Paulista de Energia Elétrica, era uma empresa que ela veio num crescendo
custava, a questão de 3, 4 anos atrás, custava R$16, não é isso? E hoje ela veio crescendo, 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 chegou a 78. Não é de isso? 16 para 78 De o preço da 78, ação. exatamente. Então, o que aconteceu? Agora, quando chegou neste ano aqui, eles resolveram estrategicamente fazer um grupamento. Esse grupamento converteu, quem tinha uma ação ganhou 3 de presente. Consequentemente, o preço também ele foi rebatido para 4 vezes. Então, de 78, 79 reais, o papel veio para quê? Veio para 19. Então, psicologicamente, olha como isso funciona psicologicamente. Você olhava o papel, num dia ele custava 78, no dia seguinte ele custava 19. Nossa, como caiu essa ação, vou comprar. Está entendendo? Essa é uma verdade. Então, esse papel, a transmissora paulista de energia elétrica é uma empresa que ela pode voltar a percorrer essa trajetória, tá certo? E é uma empresa que paga um bom dividendo também. Eu também tenho uma convicção muito forte em virtude da convivência no setor de celulose e papel, que é um setor que vai ocupar um espaço magnífico em virtude da penalização que nós estamos assistindo em relação ao plástico, não é isso? Sim, claro. Então é isso aí. Esses dois setores são setores ótimos e transmissora Paulista de Energia Elétrica e Klabin, principalmente, são 2 papéis que você pode comprar que nunca vai perder. Para você poder investir em bolsa, é muito importante que você faça uma análise bastante bem fundamentada daquilo que você pretende do mercado de valores. Quando eu direciono as pessoas para investirem na Bolsa, na verdade, eu as direciono para que elas invistam na geração de riqueza, na circulação da riqueza e na distribuição da riqueza. A ação, ele é um complemento que você vai comprar, não porque você está simplesmente comprando uma ação. Você vai comprar uma ação exatamente lastreada nesses fundamentos, que vai te gerar o quê? Primeiro, uma perspectiva de receber dividendos que possam alicerçar a formação de uma renda mensal. E segundo, a expectativa que você possa ter da valorização do papel. Então, o que aconteceu? O mercado ele foi muito estimulado no sentido de priorizar a alavancagem de ações que estavam sendo alvos de interesse do governo vender. Então, essas ações foram as que mais subiram, tá certo? Então, o Banco do Brasil subiu muito, o Banco do Brasil chegou a R$55, agora caiu para 40 e poucos reais. A Vale do Rio Doce chegou a sair a 60 e poucos reais, né? Quando todos diziam que a Vale iria ser o papel do ano, e na verdade não está sendo. Então, nós temos outros investimentos no mercado que tem e deve ser avaliado sob esse foco. O foco de te gerar um yield capaz de você formar uma renda mensal que você se compare ao dono da empresa. Então, quando o cidadão tiver que comprar ações, tiver que entrar no mercado de valores, ele tem que analisar os projetos, ver a perenidade, ver a sustentabilidade do papel, a origem dos resultados, a potencialidade da empresa, né? o histórico de distribuições, enfim. Você tem que vir observando um foco. Qual é o foco? O foco é você investir. Eu acho que a grande maioria das pessoas não absorve esse foco. As pessoas vêm no mercado e interpretam o mercado que é uma estrutura de sobe e desce. Então você tem que comprar quando ela desceu e vender quando ela subiu. E não é. Você tem que se posicionar de forma tal, eu volto a repetir, que você não assuma a postura de um acionista minoritário, que você assuma a postura de um pequeno dono. Está entendendo? E o pequeno dono, ele segue a trilha do dono, ele nunca vende, tá entendendo? A verdade é essa. Quer dizer, nunca vende não. Por exemplo, o dono da Ocean Pact vendeu a empresa. Então não é nunca, né? Existem aqueles que aproveitam até o mercado para poder vender as suas empresas, tá certo? Mas essas são empresas que a gente nunca deve comprar. Mas
é muito importante você, primeiro, você estabelecer uma prioridade na sua vida, né? Então, essas prioridades, elas vão fazendo com que você, essa prioridade vai fazendo com que você, ao longo do tempo, você vai administrando os seus egos, tá certo? E com o decorrer do tempo, você passa a controlar os seus egos. Então, eu sou uma pessoa que controla os meus egos. A maioria das pessoas não conseguem controlar os egos. Então, as pessoas compram e gastam assim, de uma forma desordenada. Eu não, eu gasto de uma forma ordenada, tá correto? Eu nunca faço uma aquisição sem eu ter feito uma análise muito profunda. Já fui tentado inúmeras vezes, né? Mas ninguém conseguiu, tá certo? Então eu procuro analisar e olhar o futuro. Eu não olho assim, eu olho para frente, né?